de começar o módulo 4, vamos relembrar um pouquinho o que é o documento de arquivo, tá? Então, o documento de arquivo seria todo o registro de informações, qualquer seja o suporte e o formato. Ele vai ser passível de ser utilizado como consulta, estudo, pesquisa, ou como prova de acontecimentos, fenômenos ou pensamentos do homem numa determinada época ou lugar. Nós vamos aqui entender como suporte o material no qual são registradas as informações. Então, pode ser o suporte o papel, pode ser o suporte qualquer outro, pode ser uma planta, pode ser qualquer outro que a gente imagine que possa ter algum tipo de informação. E o formato é o conjunto de características físicas da apresentação e as técnicas de registro da estrutura da informação e de conteúdo de um documento. Então, os documentos de arquivo são todos aqueles que são produzidos, recebidos e acumulados por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, por exemplo, a FURG, né? No exercício das suas atividades, que se constituem como elementos de prova ou de informação. Então, todos os documentos que a gente realiza em nossas atividades, as fotos que nós tiramos, os registros que nós fazemos, eh, as plantas que nós criamos, eh, as campanhas publicitárias que nós fazemos, as imagens que nós criamos, reportagens, slogans, produtos ou qualquer atividade que nós transmitamos informação no decorrer de nossas atividades, que sirvam e constituam de provas de informação, se podem ser caracterizadas como documentos de arquivo. Então, elas vão formar um conjunto orgânico, refletindo as ações, e estão vinculados, expressando os atos dos seus produtores no exercício das suas funções. Então, sua condição de documento de arquivo está relacionada à razão de sua origem ou da sua função, para a qual elas são produzidos, e não a natureza ou o suporte do seu formato, o formato. Então, na verdade, se relaciona mais à função para a qual ela foi criada e não a sua característica, a capacidade que ela tem de transmitir essa informação. Quais seriam, por exemplo, as características do documento de arquivo? O documento de arquivo, ele pode ser orgânico, ou seja, eles são produzidos e eles são acumulados em razão das funções e atividades desenvolvidas pelo órgão, né, que o produziu. E eles, dessa forma, eles são contextualizados, né, dentro desse conjunto aos quais esses documentos pertencem. E esses documentos eles vão possuir uma característica, né, dessas relações que mantém entre esses conjuntos de documentos, essa organicidade, esses conjuntos de informações que se entrelaçam e que conseguem contar e relatar através da leitura e da interpretação diferentes acontecimentos, né? E a gente consegue interpretar e provar diferentes acontecimentos. Ele é único. Essa é a característica também do documento de arquivo, unicidade.
Ele é único no conjunto documental de que faz parte, porque o conjunto das suas relações com os demais documentos do grupo é sempre único. Obviamente, podem existir cópias em um ou em mais grupos de documentos, mas cada cópia ela é única em seu lugar. Então, e como cada cópia ela é única em sua relação, ela ainda pode ter diferentes prazos de guarda nessa relação. Ele é confiável quando tem a capacidade de sustentar os fatos que atesta. Então, a confiabilidade vai estar relacionada ao momento em que o documento ele é produzido e a veracidade do seu conteúdo. Então, a confiabilidade vai ser um sinônimo de fidedignidade e ele é autêntico quando eu que disser, independentemente de se tratar de minuta, original ou cópia, sendo livre de adulterações ou qualquer tipo de corrupção. Então, também, como a gente tinha falado antes, nós podemos ter documentos textuais, manuscritos, datilografados, impressos, cujo suporte predominantemente é o papel. Então, eu posso ter atas de reunião, cartas, decretos, livros de registro, panfletos, relatórios em papel. No, eu posso ter documentos cartográficos, que contêm representações gráficas de superfície terrestre, corpos celestes, desenhos técnicos, plantas, mapas, fotografias aéreas. Eu posso ter documentos audiovisuais, que vão conter imagens, fixação de movimentos e registros sonoros, por exemplo, filmes. Eu vou ter microfilmes, microfichas, cartão janela, jaqueta, que são chamados de micrográficos, porque tem um processo específico, né, de revelação. Temos o documento digital, documento codificado em dígitos binários, acessível, interpretável por meio de recursos computacionais. E nesse documento digital, eu vou ter também microfilmes, eu vou ter também documentos que vão ter com imagens fixas, de movimentos, filmes, som, eu vou ter plantas, mapas, eu vou ter atas de reunião, cartas, decretos, livros, relatórios. E eu vou ter também documentos eletrônicos, que somente eu vou poder acessar e ter acesso a eles através de equipamento eletrônico. Por exemplo, as antigas fitas em formato VHS. Algumas vezes eu vou localizar essas fitas e somente vou poder ter acesso se ainda tiver o aparelho para reproduzir elas. Ou algumas vezes eu vou ter documentos digitais como websites. Então, para que vocês vejam que a diversidade dos documentos arquivísticos, que algumas vezes a gente nem sequer pensa que o que a gente tem, o que a gente produz, o que a gente guarda, o que a gente recebe, ele pode ser documento arquivístico. E como o documento ele produz, ele se armazena e se acumula, ele tem um ciclo de vida também. E esse ciclo de vida também a gente vai observar uns nomes nos instrumentos de gestão que logo a gente vai ver durante o módulo, tá? O ciclo de vida ele passa por diferentes fases e também tem muito a ver com o valor que o documento ele vai possuir, tá? Então, na verdade, o documento ele é criado a princípio porque por uma necessidade, por uma função administrativa. Ele tem um valor primário. Eu preciso realizar uma tarefa,
Eu tenho uma necessidade, então ele tem um valor primário. Quando a consulta ela é frequente, quando ele precisa ficar junto ao setor que o produziu, ele está em uma idade corrente, numa fase corrente. Eu preciso dele, porque eu vou trabalhar com ele, porque eu preciso ainda consultar ele frequentemente. Ainda com essa necessidade administrativa, porém, quando a consulta diminui um pouco a frequência e ainda tenho que aguardar um prazo para, por motivos de necessidade, né, e de determinação legal, se eu vou eliminar após um prazo ou esse documento ele vai ser guardado para sempre, o que a gente diz de guarda permanente. A gente diz que o documento ele é de guarda intermediária. Então, uh, ele algumas vezes tem um prazo um pouco maior de guarda, né? Ele é um prazo muitas vezes precaucional. É, o prazo em anos pode muitas vezes variar, varia de 5, 20, 57, 100 anos, tudo é caracterizado pelo tipo de documento. E quando se finda esse primeiro valor, aquele valor administrativo, aquele valor de prova, aquele valor fiscal, que é quando nasce aquele documento, aquela necessidade, muitas vezes ele vai adquirir um valor secundário, um valor para pesquisa, que é o que a gente chama de valor secundário, é o que a gente chama de que entra em uma fase permanente. É, o que a gente diz que é um documento histórico, um documento em guarda permanente. É o que a gente diz que esse documento forma o patrimônio documental da instituição, o acervo que é protegido por lei. Mas quais são esses valores que a gente diz que é valor primário e secundário? O valor primário pode ser por diferentes motivos. Eu posso ter um documento que me informa, me fundamenta, ou prova meus atos, comprova operações financeiras ou fiscais, e aí eu tenho prazos fixados em outros documentos. Ele pode possuir informações contidas independentemente de valores probatórios que me informam certas questões, que seria no caso de valores informativos, ou podem comprovar um fato ou constituir um direito, no caso do valor legal, e o valor probatório é, em razão do seu conteúdo, devido às circunstâncias da sua produção, devido às assinaturas, selos, permitem a um documento de arquivo servir como uma prova legal. Então, alguns documentos, como eu informei, muitas vezes possuem um valor probatório, fiscal, legal, administrativo, muito mais extenso do que outros. Então, de todos esses valores, nós precisamos cuidar para evitar que o documento ele seja eliminado antes que esses valores se extinguam, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu não posso eliminar um documento antes do prazo estabelecido. Por isso que nós sempre damos a orientação
que nenhum servidor da FURG está autorizado a eliminar documentos. Por isso que toda a equipe técnica do Arquivo Geral da FURG revisa todo tipo de documento antes de ser eliminado e segue todo o processo burocrático para eliminar documento público na FURG, devido à responsabilidade que o arquivista tem dentro da instituição para fazer esse processo de seleção e levar adiante todo esse processo de separação, devido a esses valores dos documentos, devido aos prazos que a gente confere nos instrumentos de gestão. Então, quando termina esse valor primário, como já tinha falado, o documento ele pode adquirir um valor secundário. Ele é atribuído a um documento em função do interesse que ele possa ter para a entidade produtora e para outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins diferentes daqueles para os quais originalmente foi produzido. Um dos exemplos mais típicos é para a pesquisa. Então, esse valor, o valor secundário, é o que justifica a guarda permanente, também chamado de valor arquivístico ou valor histórico. E esse conjunto, ele é protegido por lei. É importante fixar justo agora, né, esse abrir esse parênteses, sempre para relembrar, né, a característica do documento de arquivo, para que todo mundo lembre sobre o que o arquivo geral geralmente se encarrega de preservar aqui na instituição, né, e o que se encarrega de gerenciar aqui na instituição. Então, agora sim, começamos com o módulo 4, onde a gente vai ver brevemente as funções de classificação e avaliação e os instrumentos de gestão arquivística que estão relacionados. O Código de Classificação de Documentos e a tabela de temporalidade e destinação de documentos, relacionados às atividades meio e às atividades fim que a gente desenvolve aqui na universidade. Então, a classificação é uma das principais funções no processo de gestão de documentos arquivísticos. Ela vai incluir procedimentos e rotinas específicas que vão possibilitar maior eficiência e agilidade no que se refere ao gerenciamento e ao controle das informações. Nesse sentido, todos os documentos que são produzidos, recebidos ou acumulados pela FURG devem ser classificados de acordo com o Código de Classificação de Documentos de Arquivo, que contemple tanto as atividades meio e as atividades fim, nesse caso, as que utiliza a universidade, independentemente se está em papel ou a gente vai criar um processo no SEI. Nós utilizamos exatamente o mesmo código. A única diferença vai ser que nós vamos anotar, no caso de estar com um papel, num canto superior direito em lápis, o código, e no SEI a gente vai colocar o código quando a gente abre o processo. Se aconselha que o documento deve ser classificado desde a produção ou tramitação nos setores, ou seja, ainda quando está na unidade de vocês, quando ele é criado, seja em papel ou mediante o uso do SEI-FURG de acordo com o código. Um instrumento que resulta da atividade de classificação, ao recuperar o contexto de produção dos documentos de arquivo, e os agrupa de acordo com a função e atividade responsável por sua produção ou acumulação, ele se chama Código de Classificação de Documentos. Ele vai facilitar a identificação, a hierarquização, a ordenação e a utilização dos documentos de arquivo da FURG, sendo essencial
o seu entendimento para que todas as demais atividades, avaliação, ordenação e eliminação, possam ser realizadas de forma sequencial e sistêmica. O porquê que eu falo dele como código de classificação de documentos? Porque quando ele foi idealizado, que não foi idealizado pelos arquivistas da FURG, e sim pela equipe técnica do Arquivo Nacional, ele foi adaptado do código decimal de Dewey, que é utilizado na biblioteconomia. Então, ele utiliza um código numérico que se separa em 10 classes e cada classe pode ser dividida em 6 classes, em 10 classes sucessivamente. Depois eu vou mostrar como que ela se divide. E sobre isso aí, nós vamos falar em nosso encontro síncrono, no nosso segundo encontro síncrono, para tirar também todas as dúvidas. Então, por isso que a gente chama a esse instrumento de código de classificação, porque ele não somente tem um título que relaciona ao assunto, mas também tem um número que relaciona ao assunto. Que esse mesmo número, na tabela, ele diz quanto tempo guardar e se a gente vai eliminar após quanto tempo ou se o documento é de guarda permanente. Mas antes eu tinha falado que nós tínhamos as atividades meio e as atividades fim. Por que eu estou separando a atividade meio da atividade fim? Quando a gente tinha falado anteriormente no módulo 2 sobre os órgãos que determinavam e aprovavam toda a legislação arquivística, para o Poder Executivo Federal, o Arquivo Nacional, ele aprova para todo o Poder Executivo Federal o Código de Classificação das Atividades Meio ou de Suporte. E fez uma ferramenta especial, que também é o código e a tabela de temporalidade específica para as instituições federais de ensino superior. Então, as universidades e os institutos, a Anatel, o Arquivo Nacional, os Correios, a FUNAI, a FUNARTE e muitas mais fundações e outros tipos de entidades da administração pública, como tem sua especificidade, sua finalidade bem diferente da nossa, cada uma tem seu código de atividade fim diferente ao nosso. É por isso que nós podemos utilizar o código e a tabela de temporalidade relativa às atividades meio do Poder Executivo Federal, igual que todo mundo, porém, o que é relativo às atividades fim é exclusivamente das universidades. Então, a atividade meio é a atividade que vai dar apoio à realização das atividades fim de instituição. Também vai ser chamada atividade mantenedora. Por exemplo, tudo que se refere à gestão de pessoas. Compra de material permanente, compra de material de consumo, gestão do patrimônio, gestão de pessoas, a parte de gestão de bens patrimoniais, a parte de contratação de serviços, a parte de gestão financeira, a parte de gestão de documentação, a parte de gestão orçamentária, a parte de gestão da informação, gestão de serviços postais, de telecomunicações, tudo
é atividade e meio. É por isso que nós, Banco do Brasil, Arquivo Nacional, Presidência da República, podemos utilizar o mesmo código de classificação. Porém, a nossa atividade fim, ela é diferente. Então, nossa atividade fim e a atividade fim específica da universidade, tá? Também chamada de atividade finalística, está relacionada, no caso da FURG, ao ensino, à pesquisa, extensão e assistência estudantil. Por isso que nós temos um código de classificação, uma tabela de temporalidade específica para os institutos federais e para as universidades, para toda a rede federal de ensino. Então, é por isso que nós temos duas ferramentas e nesse curso, até o momento, se decidiu apresentar as duas ferramentas, primeiro por separado. E em um segundo momento, e durante o encontro síncrono, vai se tentar de fazer essa junção para que vocês vejam, com um exercício avaliativo, de tentar entender a diferença entre um e outro, para que vocês consigam empregar melhor, identificar melhor e conseguir utilizar melhor o código de classificação e a tabela completa. Então, o código de classificação, ele é um instrumento técnico e ele vai ser essencial para nós organizar os documentos. Ele foi elaborado a partir da análise das funções e das atividades da instituição que os gerou, como é da parte de atividade meio do Poder Executivo Federal, ela vai ser, digamos assim, como um coringa para ser utilizado por todo o Poder Executivo Federal. Ele é apresentado como um esquema. Ele vai agrupar os documentos de acordo com as funções e atividades do órgão, em classes, subclasses, grupos e subgrupos, em uma ordem hierárquica, do geral para o particular. Como eu tinha falado para vocês, a gente utiliza dois códigos que se complementam. Então, nós utilizamos o código de classificação de documentos relativos às atividades meio suporte do Poder Executivo Federal. Nós começamos utilizando o de 2020, que foi revogado e ele foi atualizado em 2024. E nós estamos utilizando a primeira versão das relacionado às atividades fim das IFES, que foi aprovada em 2011, que agora o grupo do Subsiga do MEC, ele está fazendo um processo de revisão. Provavelmente, em 2025 ou 2026, vai sair para consulta pública a primeira versão com acréscimos que as equipes das universidades e institutos federais têm percebido que algumas coisas têm faltado. Então, em um primeiro momento, a gente vai apresentar um instrumento de atividade meio e depois um instrumento de atividade fim. Como atividade meio, nós vamos ter duas classes. 000, Administração Geral, e 900, Administração de Atividades Acessórias, tá? Nessa nova versão de 2024. Tiveram alguns servidores que fizeram capacitação antigamente com a equipe do Arquivo Geral, tá? Com a versão anterior, tá? Então, alguma nomenclatura, algum descritor vai estar diferente. Agora, a gente já está aplicando um código de equivalência, então
essa aqui vai ser a nova nomenclatura. Então, este instrumento da atividade meio, ele foi aprovado em 2024, é uma versão atualizada do instrumento de gestão. A versão de 2020 ela foi revogada. Ele está todo em uma versão toda paginada, onde pode ser encontrado o código a partir da página 34, a tabela de equivalência para quem estava acostumado já a aplicar o código da portaria do Arquivo Nacional de 2020 e precisa aplicar a tabela de equivalência, consta na página 82. A tabela de temporalidade já está na página 112 e vai perceber que ela se desmembrou em mais duas colunas, que começa a contar a partir da ação, a partir de que momento que a gente começa a contar o prazo, e o índice remissivo, a partir da página 150. No momento de explicar como que começa, como que a gente começa a classificar um documento, eu vou explicar para que a gente utiliza também o índice remissivo, que é uma das possibilidades de uso para entender o código de classificação. Na parte do módulo 4, vocês vão ver toda a obra, né, desse código, ele está todo separado, ele já foi feito assim, ele tem índice, para que vocês consigam ver, bem separadinho. Tem setores que somente vão utilizar a atividade meio, tem setores que vão utilizar os dois. Então, para que a gente comece devagarinho a se acostumar, tá? O que vai ter a classe 000, que é a administração geral, que é da atividade meio, que está nesse instrumento que eu mostrei para vocês, tá? Ela vai contemplar documentos referentes às atividades relacionadas à administração interna da FURG, né? Que vai realizar seu funcionamento e o alcance dos objetivos para os quais ela foi criada. Ela vai ter diferentes subclasses, como organização e funcionamento, gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de bens patrimoniais e de serviços, gestão orçamentária e financeira, gestão de documentação e de informação, gestão de serviços postais e telecomunicações, e ainda vocês vão localizar lá pessoal militar na subclasse 080. Porém, a gente não utiliza a classe 080. Por isso que eu não coloquei aqui. Importante dizer para vocês uma pequena observação. Que a gente fala muito de bem patrimonial, patrimônio, por exemplo, uma mesa que tem tombamento. Eu não vou achar a minha mesa no 040. Por exemplo, o controle patrimonial. Essa gestão de bem patrimonial, aqui acho veículos, construção e reforma. Eu vou achar minhas mesas, todo o material, nos material permanente, no 030. Depois, com os exercícios e os plantões de tirar dúvidas, a gente vai começar a fazer esses exercícios. Mas é importante para vocês entenderem que essa gestão de materiais, aí que eu denomino que, para mim, eu tenho um material permanente de consumo no 030, e para mim, gestão patrimonial, que é veículos, condomínio e edifício e outras coisas mais, está no 040. Então, na organização e funcionamento, vou ter documentos referentes à definição e alteração das políticas institucionais, a criação e modificação das estruturas organizacionais e aos registros
que vão garantir a existência, né, da FURG como uma pessoa jurídica e da sua atuação no meio público, é, com terceiro setor, com o cidadão, com o privado, bem como aqueles referentes ao planejamento e acompanhamento das ações institucionais, da gestão ambiental e da comunicação social. Na gestão de pessoas, vão contemplar documentos referentes aos direitos e obrigações dos servidores e empregados públicos, dos servidores temporários, dos residentes, dos estagiários, dos ocupantes de cargo comissionado e de função de confiança sem vínculo, lotados no órgão, bem como daqueles referentes aos direitos e obrigações do empregador. Na gestão de materiais, na aquisição, movimentação, alienação, baixa e inventário de material permanente, mobiliário, equipamentos, utensílios, aparelhos, ferramentas, máquinas, instrumentos técnicos e obras de arte e de consumo. Material destinado a atividades de expediente, limpeza, manutenção, alimentação e abastecimento de veículos, medicamentos e uniformes, peças de reposição, matérias-primas e cobaias para uso científico, bem como aqueles referentes à contratação de prestação de serviço e execução de serviços de instalação e manutenção. Na gestão de bens patrimoniais e de serviços, vou contemplar documentos referentes à aquisição, alienação e inventários de bens imóveis, terrenos, edifícios, residências e salas, de veículos, terrestres, fluviais, marítimos e aéreos e não motorizados, de bens semoventes, por exemplo, animais utilizados para investigação, bem como aqueles referentes à contratação de prestação de serviços para fornecimento de serviços essenciais, manutenção e reparo de instalações, execução de obras e a controle, proteção, guarda e segurança patrimonial. Na gestão orçamentária e financeira, vou ter documentos relacionados às atividades de programação e elaboração do orçamento, a gestão e execução orçamentária e financeira, as operações bancárias, o controle externo das atividades financeiras aqui da FURG. Na gestão da documentação e informação, vou ter documentos referentes à produção, controle, classificação, avaliação, destinação e tratamento técnico da documentação arquivística, a aquisição, processamento técnico, controle, distribuição e acesso ao acervo bibliográfico museológico, também aqueles referentes à conservação e preservação de acervos, à produção editorial e à gestão de sistemas e de infraestrutura tecnológica do órgão e entidade. Na gestão de serviços postais e de telecomunicações, vou ter documentos referentes às atividades desenvolvidas aqui pela FURG para a gestão de serviços postais e de telecomunicações. Ainda, acreditem ou não, né, nós temos telex, telefonia, fax, transmissão de dados, voz e imagem. Também a contratação de prestação de serviços de instalação, manutenção e reparo e autorização de controle e de uso. A classe 080 se refere ao pessoal militar, a classe 090 se encontra vaga. Da classe 000, nós vamos para a classe 900, que é a administração de atividades acessórias. Tá? Essas atividades, elas se encarregam, geralmente, de atividades complementares. Normalmente, elas são vinculadas às atividades meio, mas elas não são essenciais para o funcionamento das nossas atividades finalísticas da universidade. Antes, a gente utilizava, na versão anterior, diversos transitórios, tá? Mas, atualmente, colocaram atividades acessórias, né? Como para que fosse mais fácil dar o sentido para ao conjunto
de atividades que eu poderia representar aqui. Então, eu tenho nessa classe as subclasses de gestão de eventos, promoção de visitas e outras ações referentes à administração de atividades acessórias. A gestão de eventos, vou ter eventos promovidos e realizados pela FURG, como solenidades, comemorações, homenagens, congressos, conferências, seminários, simpósios, jornadas, oficinas, encontros, convenções, ciclo de palestras, mesas redondas, feiras, salões, exposições, mostras, exibição de filmes e vídeos, lançamentos de livros, festas e concursos culturais. Na promoção de visitas, vou ter tudo referente à promoção de visitas culturais, educativas e técnicas, a FURG, e na classe 990, vou ter documentos referentes a comunicações ocasionais e genéricas efetuadas pela FURG e entidades no relacionamento com outras entidades e instituições públicas e privadas e que não dizem respeito ao desenvolvimento de atividades muito específicas. Vai ser mais como comunicações gerais, porque para o resto das outras comunicações eu consigo encaixar muito bem no código de classificação. Como aparece o código de classificação? Dessa forma. Então, eu vou ter um código de classificação que começa 000 Administração Geral, e embaixo eu vou ter um descritor que vai me explicar o que entra na administração geral. Por isso que é importante a gente, pelo menos uma ou duas vezes, tentar de ler o código, com devagarinho a gente começar a se inteirar e fazer uma leitura para ver que assuntos, né, cada código ele contempla. Se nós vamos falar sobre o instrumento da atividade fim, ele foi aprovado pelo diretor-geral do Arquivo Nacional em 2011. Essa aí é a primeira versão, então ela não teve nenhum tipo de alteração, nem atualização. Ela foi, o instrumento ele foi aprovado e ele está tudo por separado. Então, tem a apresentação, metodologia, tem o código, tem a tabela de índice, e todo começa a partir da página número 1. Então, eu juntei tudo como um PDF só. Então, por isso que eu não coloquei o número de página, mas eu juntei tudo e tem um formato diferente. Ele foi também aprovado pelo CIA. E nós vamos ter para vocês verem melhor, ensino, pesquisa, extensão, educação básica profissional e assistência estudantil. Como eu falei, o código ele se divide em 10 para depois voltar a dividir-se em 10. Isso aí não significa que todas as classes, subclasses, grupos e subgrupos vão estar ocupados. Nós temos classes, subclasses, grupos e subgrupos vagos também. Tá? Nesse caso, nós temos ocupados até o código 500. E do 500, ele volta a ser ocupado no 900. Tá? Então, a classe 100, que se chama ensino superior, eu vou classificar os documentos referentes às finalidades da FURG, como a formação e titulação dos diplomados nas diferentes áreas do conhecimento. Então, para o cumprimento dessa finalidade, vão ser desenvolvidas as atividades que vão envolver a criação, organização e funcionamento de cursos e programas de pós-graduação e de graduação, assim como o registro da vida acadêmica dos alunos. Eu vou ter as subclasses de normatização e regulamentação,
vou ter cursos de graduação, inclusive na modalidade à distância, cursos de pós-graduação, estrito sensu, curso de pós-graduação, lato sensu, e outros assuntos referentes ao ensino superior. Na pesquisa, eu vou ter os documentos referentes às finalidades, né, da concepção, organização e funcionamento, diretrizes, procedimentos da pesquisa dentro da FURG, desenvolvidas, né, pela FURG, com incentivo ao trabalho de pesquisa, investigação pesquisa, para o cumprimento dessas finalidades, são desenvolvidas atividades, né, que vão envolver o desenvolvimento de planos, programas e projetos de pesquisa, bem como as atividades de transferência de inovação tecnológica e de empreendedorismo. Então, aqui eu vou ter normatização, regulamentação, programas de pesquisa, projetos de pesquisa, iniciação científica, transferência e inovação tecnológica e outros assuntos referentes à pesquisa. Vou ter na classe 300 a extensão. A extensão, obviamente, é uma das finalidades da educação superior, desenvolvida também pela FURG, difusão das conquistas e benefícios resultantes, né, da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada pela universidade. São promovidas, né, as ações de extensão abertas à participação da população. Como subclasses dentro da extensão, eu tenho a normatização e regulamentação, programas de extensão, projetos de extensão, cursos de extensão, eventos de extensão, prestação de serviço, difusão e divulgação da produção acadêmica, programa institucional de bolsas de extensão, outros assuntos referentes à extensão. Aqui eu vou ter, na classe 400, a educação básica e profissional. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, documentos relacionados ao CAIC e documentos, por exemplo, relacionados à antiga FURG CTI. Aqui eu vou ter como subclasse normatização, regulamentação, educação infantil, fundamental, ensino médio, ensino técnico. E na assistência estudantil, eu vou ter os programas, os convênios, os projetos de concessão de benefícios e auxílio dos alunos, além da normatização, regulamentação e outros assuntos referentes à assistência estudantil.